Povo. Vamos lá. Nossos textos, nossa live hoje tem o título de Sua decisão reflete o seu texto, né? Eu sou Cássia. Para quem não me conhece, ó, gente, não adianta nem soltar o cabelo, que o calorzão que tá aqui é complicado com o cabelo solto, aí eu não aguento, eu começo a suar. Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Cássia e darei continuidade à série de lives sobre textos que conectam. Eu já tinha começado lá no Instagram, mas como deu um probleminha na transmissão, eu tive que encerrar e começar novamente. Vamos lá? Quero te perguntar, como é o seu processo produtivo de fazer texto? Simplesmente pega um papel e pá, escreve, taca lá no texto? Eu quero saber isso. Como é que você faz? Se o seu texto reflete a sua decisão e você está insatisfeito com os seus textos, é porque você não está fazendo o que tem que ser feito antes de começar qualquer texto, tá? Como começar um texto, tem que, antes de tudo, alguns passos para ter ideia do que você vai falar, se o que você vai falar tem fundamento, se você não vai agir com indiscrição, falar coisa errada, falar, né, algo que não é verdade, e aí vai. Antes de começarmos o assunto, vamos aos likes, quem está no YouTube. Não se esqueça, né, de inscrever, apertar o sininho, né, e contribuir aí com o nosso canal. Quem puder, né, também compartilhar com os amigos é muito bom. Agora, sendo essa a segunda live de textos que conectas, quero lhe fazer uma pergunta sobre o que você ouviu da live anterior. Para quem ouviu, né? Algumas pessoas aqui pode ser que não estava lá na sexta-feira passada, mas você produziu algum tipo de texto essa semana? Que dificuldade você tem, né? Que gênero textual você mais utiliza? Porque é importante você saber isso, porque cada gênero textual tem uma forma diferente, um discurso diferente, né, para poder conseguir ter um melhor resultado no seu texto. Por que pergunto isso, gente? Porque o aprendizado só efetiva com a aplicação. Quem aprende, coloca em prática, tá? Então, se você não coloca em prática o que você aprende, por exemplo, você viu lá a forma como identificar sua mensagem, como escrevê-la, como deixar clara, objetiva e sequinha, bem específica. Se você não colocou em prática, não teve aprendizado. Não adianta nada. Você assiste a live, fala que é boa, que gostou, que é isso, que é aquilo outro, mas só que chegou lá na hora chegou lá na hora da prática, que é realmente efetivar o aprendizado, você simplesmente, né, deixou de lado. Lá em Provérbios, o rei Salomão, ele fala o seguinte: o sábio ama a instrução, mas o tolo, né, detesta. Então, não adianta querer ensinar coisa para quem não quer aprender. Ahn, por isso desejo que vocês sejam sábios, amem a instrução, identifique a intenção por trás da lição e aplique na vida. É, a parte mais importante de todo aprendizado é a prática. Você se perguntou como colocar em prática as dicas
né, que você aprende durante o dia, em lives, em alguma aula que você assistiu, certo? Então você vai se perguntar, mas como colocar em prática? Fazendo exercícios, preenchendo atividade de completar, fazendo redações, criando, igual agora as redes sociais estão muito em alta, a maioria dos adolescentes, dos adultos tem redes sociais, tem é, um canal no YouTube para poder colocar a sua mensagem. Então, vamos treinar nisso aí. Vamos melhorar a nossa fala, a nossa mensagem nas redes sociais. Tá ok? A minha sugestão é: faça anotações, crie um perfil no Instagram para quem não tem. Comece a produzir mensagens de sua autoria. Como que eu vou produzir mensagem da minha autoria, Cássia? Eu não consigo tirar nada da minha cabeça. Tenho dificuldade para produzir texto. Então, como que eu vou produzir mensagens da minha autoria? Lendo. Vai atrás de textos, vai na Bíblia, vai em livros de desenvolvimento pessoal. E aí você vai realmente desenvolver o seu intelecto para levar para outras pessoas aquilo que você quer passar para o seu próximo, tá? Quando for elogiado, agradecer e não se diminuir, né? Vai implantando aos poucos o hábito de escrever. Escreva diários relatando suas orações, suas conquistas, suas perseguições. Um dos exemplos que eu trouxe aqui para vocês é do profeta Neemias. É um livro da Bíblia, tá? E como que a gente conheceu a história de Neemias? Através do registro escrito, tá? Porque se pode ter sido falado e alguém que conheceu a história dele fez a reescrita, né? Mas assim, se a gente fizer como Neemias e muitos outros que deixaram a história registrada, hoje, né, podemos tirar alimento para a nossa alma da Bíblia e a partir do que a gente escrever, do que a gente ajudar para outras pessoas, olá Verônica, do que a gente tirar para ajudar outras pessoas, escrever para ajudar outras pessoas, nós também estaremos deixando a nossa marca no mundo, tá? Contribuindo na vida de outras pessoas. Você vai falar, não tenho nada para ensinar. Claro que tem. Você tem uma vida, uma vivência, passou por dificuldades, conseguiu vencê-las, então você pode ensinar isso para outras pessoas. Através de quê? Da sua mensagem, tá? Vou contar para vocês aqui um pouco a história de Neemias. Está na Bíblia com o mesmo nome, tá? O livro de Neemias. Neemias era súdito do rei Artaxerxes, do Egito, e exercia a função de copeiro do rei. O que faz um copeiro? Um copeiro, ele bebe o vinho, bebe a água, sempre antes do rei. Se o copeiro morrer, o vinho sabe que o rei sabe que o vinho estava envenenado. Então, a história de Neemias merece destaque porque ele foi chamado para cumprir um propósito, que era restaurar Jerusalém e seu povo à antiga glória, mas debaixo do temor e louvor a Deus. Começou quando seu irmão chegou de viagem. O irmão do Neemias foi até Jerusalém e relatou para ele a desolação e derrota do povo judeu, né? Jerusalém estava destruída, seus muros fendidos, derrubados, e seu povo carregava o fardo da escravidão. O que acontecia? Quando a culpa, a derrota, a miséria acompanha a nossa vida, tudo à nossa volta também cai, fica derrotado. O nosso muro, qual que é o nosso muro?
são a nossa imunidade, a nossa saúde. Adoece quando estamos tristes, quando nos sentimos derrotados, quando a gente, né, quando nós estamos depressivos e esquecemos da bondade e da misericórdia de Deus. Bom, Neemias ficou muito triste, ele chorou e foi orar ao Senhor. Através da oração, entendeu o chamado de Deus e pediu cartas ao rei para ir restaurar Jerusalém. Foi concedido e ele foi para lá. Viu a desolação, a destruição das casas, das pessoas, do sacerdote, de tudo. Orou a Deus e reuniu o povo e ordenou que cada um reconstruísse o muro próximo à sua habitação. Quando os reis vizinhos viu que os muros estavam sendo reerguidos, o que eles fizeram? Eles zombaram, né? Eles, depois que viram que o povo continuou firme no propósito de restauração, começaram a ameaçar voltar, entrar lá e destruir toda a cidade e o povo novamente. Neemias não temeu, colocou espada na mão dos trabalhadores. Eles, lá na Bíblia está falando assim, que eles tinham a espada numa mão e erguiam o muro com a outra. Tá? Outra coisa, falaram mal de Neemias, falaram que Neemias queria ser rei de Jerusalém, por isso que ele estava fazendo aquilo tudo, né? Ainda assim, Neemias percebeu a intenção do coração deles, que era derrotá-lo, tirar do propósito, né, de fazer o que Deus mandou para ele fazer. E aí o que Neemias fez? Foi mais seguro ainda, colocou guardas na porta da cidade para que nem de dia nem de noite entrasse qualquer estranho ou qualquer aproximação de algum exército que viesse, todo mundo tivesse tempo de se preparar. Porque as portas ainda não estavam prontas, né? Então, as portas tinham sido queimadas e ainda estavam sendo feitas. Quando esses reis vizinhos não conseguiu nada de Neemias, o sacerdote foi subornado para poder conseguir derrotar Neemias. Queria que Neemias se escondesse no templo, para que ele, entrando no templo e profanasse, ele pecasse e assim fosse morto. Porque na época o templo não poderia ser acessado por pessoas comuns, só pelo sacerdote. Ele, mais uma vez, percebeu que estava sendo testado, né? Dentro da cidade que ele estava ajudando a reerguer, para ajudar aquelas pessoas, e ainda assim tinha gente que queria derrubá-lo. É normal, é a vida do dia a dia. Você tem hora que tem gente dentro de sua própria casa que quer te derrubar, que não acredita na sua ascensão, né? E na sua capacidade de realização. E aí vai. Os muros foram erguidos, mas aí veio um outro problema. A cidade estava protegida, mas ainda assim o povo não tinha crescido, o povo não tinha melhorado as suas casas. E aí ele foi correr atrás para saber, e o povo falou para ele: os magistrados e os nobres nos fizeram novamente escravos, tomaram nossas terras, as nossas vinhas, e vivemos apenas do quinto, que é para poder comer, nada de prosperar. Neemias botou nesse povo e fez devolver as terras dos judeus, e assim veio a prosperidade. Quando veio a prosperidade, reformou a cidade, o templo, as casas, os palácios, tudo ficou novo, novamente, restaurado, e aí o povo foi festejar. E foi quando eles começaram a resgatar as tradições dos judeus antigos para voltar novamente a louvar, temer e engrandecer o Deus deles. O nosso Deus, na verdade, né? Não é só o Deus deles, não. E aí,
Neemias trabalhou alguns anos como governador, listou a genealogia de todo mundo, colocou sacerdote, colocou líderes em vários setores para poder administrar a cidade. E o que, que ele fez de novo? Voltou lá para ser copeiro do rei, porque era essa a função dele. O rei deu a confiança para ele e ele, né, ficou alguns anos fora e quando terminou a sua missão, ele voltou para o que ele tinha que fazer, que era estar junto ao rei. Assim, mostrou que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas o que essa história tem a ver com os textos que conectam? Tudo, pois o registro dela fez com que aprendêssemos sobre o poder da oração, da decisão e do registro. Ela nos ajuda a melhorar nossa atuação no mundo interior e exterior no qual habitamos. Você ainda ficou em dúvida sobre como clarificar a sua mensagem. Clarifica-se como, gente? Clarifica-se fazendo. Não é a primeira mensagem que você vai escrever que vai estar top, maravilhosa, não. Você vai ir melhorando conforme vai desenvolvendo com o tempo, praticando. Fazer 50 vezes, na 50 você já vai estar bem melhor do que lá na primeira. E é bom você ter registrado esses textos para você entender o seu progresso, a sua evolução. Mas você faz hoje, fica um mês sem fazer, aí vai fazer de novo, você volta lá na primeira fase ainda, de aprender a fazer, porque você não continuou. No início, eu tinha muita dificuldade para fazer roteiro de live. É claro que ainda tenho dificuldade porque eu fiz com essa a quarta live, parece. Se não me engano, eu fiz 4 lives com roteiro. E essa é a quarta. Mas assim, do primeiro roteiro, do segundo, do terceiro, esse eu fiz em 1 hora. Em 1 hora eu criei o roteiro direitinho para poder desenvolver a live. Então, você sabendo o que você quer falar, você consegue colocar no papel. Mas primeiro identifica o que quer falar. O teste é importantíssimo. Errar faz parte. O erro é o nosso maior aprendizado. Maior aliado no aprendizado. Por quê? Porque você descobre como que não é para fazer. Tá? Uma coisa deu errada, então agora você teve uma opção de como não é para fazer aquilo. Aí você vai testar de outra forma. Não vai repetir o mesmo erro. Você vai fazer de outra forma para testar o que você quer fazer. E é muito importante planejar um texto. Equivale a definir o que se quer passar para o outro e, antes de pôr em prática, fazer pesquisa sobre o assunto. Então, definir o que eu quero falar. Qual é o próximo passo? Pesquise o que você quer falar, o que outras pessoas falam sobre esse mesmo assunto, para você não ficar falando uma coisa que não tem nada a ver. E aí as pessoas começar a falar mal de você ou não querer te ouvir porque a sua mensagem não é com credibilidade. Depois disso fazer o texto. Planejar, vem primeiro definir a mensagem. Pesquisar, e aí você vai fazer um rascunho sobre o que você pesquisou, o que você entendeu, e a partir daí você faz a versão final do seu texto. Qual é o sentimento que vai mover um fazedor de texto? Não só de texto, mas de qualquer outra coisa. É a decisão. Você decide fazer o texto, você decide fazer a pesquisa, você decide fazer a análise do que leu e desenvolver uma opinião a partir daí. Então, se seu texto reflete sua decisão,
indica que você terá um texto bom se fizer o seu melhor. Se seu texto reflete sua decisão, indica que você terá um texto ruim se fizer de qualquer jeito. Não adianta a gente querer tirar daqui tudo, gente. É muita coisa. Vai enlouquecer guardar tudo aqui. Não guarda. 44% do que você aprender hoje é o que vai sobrar na sua mente. O restante, ó, na hora que você deita, o seu cérebro joga tudo no lixo. Não fica. Não adianta acreditar nisso, não. Portanto, inspire-se em Neemias, decida fazer, saber e ser, pois são os 3 pilares de um aprendiz que ama a instrução. Tendo alguma dúvida, pessoal, na hora que terminar essa live, vocês podem colocar nos comentários, tá bom? Eu vou digitar pessoalmente para vocês se tiver alguma dúvida. Se quiser sugerir algum texto, também pode colocar no comentário e nós vamos dar a finalização dessa live. Sexta-feira que vem nós vamos ter outra live sobre textos também, tá? Espero que essa mensagem tenha ficado no seu coração e que você seja alegre no Senhor, pois Ele é a nossa força, e a graça e a paz de Deus estejam em seu coração. Tchau!